Muito que bem, Medcofras. Então, continuando aqui a aula de doenças virais, agora vamos para a parte 2, discutir um pouquinho sobre Covid e Monkeypox. Covid já não tem mais aparecido tanto assim nas provas para vocês, até porque já ficou um pouco padrão, ficou um pouco repetitivo, mas de qualquer forma, vamos conceituar aqui o que é uma síndrome respiratória aguda grave. Ela não envolve frequência respiratória, então cuidado que isso às vezes aparece de pegadinha. Assim, a SRAG, a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma dispneia ou um desconforto respiratório, ou uma pressão persistente, ou uma queda de saturação abaixo de 95% em ar ambiente. E nós temos alguns sinais de alerta para COVID. Qualquer sinal de SRAG, uma febre persistente para mais de 4 dias, ou aparecimento de febre após 24 horas afebril, assim como cianose, dificuldade de falar, rebaixamento de nível de consciência, comorbidade clínica descompensada ou outros sintomas, tá bom? Com relação aos sintomas clássicos, eu nem vou comentar porque imagino que vocês já estejam cansados de saber, mas de laboratório inespecífico, não é diagnóstico definitivo. O que a gente vai ter? Como toda doença viral, evolui com uma linfopenia, uma queda de série branca. Às vezes a gente vai ter uma linfocitose relativa. A gente tem um aumento do DHL, o aumento do dedímero, que foi aí bastante discutido no início da pandemia com relação a anticoagula, não anticoagula, baseado em dedímero. E a resposta é não. Não se altera a anticoagulação profilática do paciente simplesmente por valores do dedímero aumentados, tá bom? Além disso, a gente tem aqueles famosos marcadores de tempestade inflamatória, interleucina 6, a ferritina, enfim, o fibrinogênio também, CPK, troponina, por um efeito aí de miocardite viral, tá bom? E vamos nos lembrar também da procalcitonina, que a gente usa o quê? Em infecções respiratórias principalmente, nós usamos para avaliar o risco de ter uma infecção bacteriana sobreposta, que a gente vai utilizá-la aí, se quisermos utilizar o tocilizumab, que eu vou comentar um pouquinho mais na frente aqui. Mas fato é que no quadro inicial, os primeiros sintomas do COVID, não se justifica a gente dar ceftriaxone com azitromicina, porque menos de 3% deles, no início da doença, tem uma coinfecção bacteriana, tá? E a procalcitonina vai nos ajudar aí um pouquinho nessa diferenciação, e quando a gente pensa aí numa piora respiratória um pouco mais tardia, aí sim a gente pode estar falando um pouquinho de coinfecção bacteriana, mas de início não, tá? Bom, com relação à radiologia, eu queria que você gravasse esse dado aqui, ó, o valor preditivo positivo, ou seja, se eu tenho uma tomo alterada com um padrão típico de COVID, isso na pandemia, onde tínhamos altas taxas de infectividade, predizia 92% de chance do paciente ter COVID, tá bom? Mas o valor preditivo negativo era só de 42%, ou seja, uma tomo normal não te excluía COVID, mas uma tomo alterada basicamente te dava esse diagnóstico, ainda que o antígeno ou o PCR viesse negativo. E é por isso que se você tem um primeiro PCR negativo, mas o achado tomográfico é típico, os sintomas são típicos, a indicação é que se repita o PCR em 48 a 72 horas. Por quê? Porque apesar de ser um método molecular e altamente específico, ele não é de 100% de sensibilidade, ele pode ser um falso negativo, ok? Bom, e aí a gente vai ter o padrão radiológico um pouco mais precoce, que vai ser o vidro fosco, periférico, não simétrico, que é uma grande dica aí para você diferenciar de uma possível pneumocistose, que acomete tanto pacientes renais, transplantados renais, quanto pacientes soropositivos, tá? Mas no COVID, o vidro fosco periférico, ele vai ser um pouco mais de uma forma irregular, ele não é simétrico, e quando a gente evolui aí para uma fase um pouco mais tardia, ele forma consolidações mesmo, com broncogramas aéreos, umas áreas mais opacas. E é aqui que a gente vai ter um pouco mais de medo de uma infecção bacteriana sobreposta. Você tem ali destruição do parênquima, nada te impede que um
desgraçado de um pneumococo infecte, tá? Bom, então olha só essa questão aqui que caiu ano passado no IANSP, para dar uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Muito que bem. Então, o que tínhamos aqui? Ó? Considerando a pneumonia causada por Covid, analisa as afirmativas abaixo. A. Atualmente, o protocolo recomendado para o tratamento da Covid-19 é muito parecido com o que temos em outras infecções respiratórias e articuladas causadas pelo vírus da dengue, hepatite e febre amarela. Que alternativa confusa, meu Deus, ele nem deu outras infecções respiratórias, sem contar aqui o protocolo de tratamento para Covid, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, envolve oxigênio terapia, enfim, corticoide, essas coisas não tá nessas doenças, então, afirmativa confusa, né? A SARS-CoV-2 pode causar uma infecção pulmonar leve e insuficiência renal, portanto, o diagnóstico precoce é crucial para o controle da doença. Também outra afirmativa assim confusa. É claro que os doentes graves podem evoluir com uma injúria renal, distúrbios coagulativos, essa série de coisas, mas assim, tem-se um efeito da SARS-CoV-2 no epitélio renal também. Mas assim, te soa confusa essa alternativa, não soa? O diagnóstico precoce ele é crucial, não tanto para o controle da doença, mas para uma abordagem epidemiológica também, tá bom, pessoal? Os sintomas da Covid-19 são estáveis, mas em caso de obesidade mórbida pode evoluir com quadro assintomático, e não, nós tivemos muitos pacientes que inclusive evoluirão de forma mais grave, tá? O tratamento inclui medidas de suporte para dores na coluna. É estranho, tudo. Você consegue ter esse feeling de que todas as outras alternativas eram estranhas? E olha aí, os achados típicos na tomografia computadorizada de alta resolução do tórax incluem opacidades em vidro fosco e consolidações focais, geralmente envolvimento pulmonar bilateral, multifocal e de distribuição periférica perfeita, tá? Bom, e com relação ao diagnóstico, a gente vai ter um tripé: o PCR, o antígeno e a sorologia. O PCR, pessoal, ele é um método molecular, então ele é muito sensível e muito específico. Acontece que a gente não sabe qual que é o melhor momento para ele ser feito. Se é a partir do primeiro dia de sintomas, tem gente que fala a partir do terceiro dia de sintomas, enfim, isso é um pouco controverso em literatura, tá bom? O antígeno, pessoal, ele é um teste um pouco mais rápido, mas ele peca um pouco na acurácia em relação ao PCR. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode vir um falso positivo, porque ele detecta somente antígenos, mas ele pode ser com mais frequência falso negativo. Só que, assim, como todo teste antigênico, pessoal, ele é melhor quanto mais precoce ele for feito. Isso a gente vê também, por exemplo, na dengue, com relação ao NS1. Quanto mais precoce, melhor, tá bom? Então, assim, ele é um teste mais rápido e mais barato do que o PCR, mas corre maior risco de ter falsos negativos, e ele serve mais para as fases mais precoces, que é quando a gente tem um dano pulmonar eminentemente por replicação viral, tá bom? E a sorologia, ela é o único método que possibilita a gente fazer um diagnóstico tardio, tá bom? Por quê? Porque a soroconversão acontece quando a gente já tem de 2 a 3 semanas pelo menos da infecção, tá? Mas é importante você saber que existem pessoas que simplesmente não soroconvertem, não formam o IgG positivo, tá? Com relação a repetir o PCR para tirar do isolamento, não se faz isso. Por quê? Porque PCR positivo não se correlaciona com infectividade. Vamos lembrar disso da onde? Lá da tuberculose. Se vocês lembrarem que eu falo assim, cuidado com o uso do TRM. O TRM também é um método molecular, logo ele também é um PCR. Então, cuidado com o uso do TRM em suspeita de reinfecção. Por quê? Porque ele pode continuar positivo devido à bactéria morta do tratamento anterior. No Covid não é diferente. A persistência do PCR positivo pode ser simplesmente pelo vírus morto lá na sua nasofaringe, tá bom? Então não se faz PCR para retirar de isolamento e não se utiliza o PCR para suspeita de reinfecção. A gente vai pensar numa reinfecção quando o delta de
tempo entre as duas infecções der pelo menos 3 meses. E para você confirmar que seria uma reinfecção, teria que ser feito o sequenciamento genético, que absolutamente ninguém faz. Bom, mas se a gente não utiliza o PCR para tirar o paciente de isolamento, no que nós nos baseamos? De acordo com a gravidade da doença e de acordo com o status de imunossupressão desse paciente, tá bom? Então, pacientes de forma leve, assintomáticos, que ficaram em casa sem necessidade de oxigênio, no geral vão ter o isolamento suspendido em 7 a 10 dias. Pacientes que tiveram uma necessidade de oxigênio não invasiva, aí vai cair de 14 a 21 dias, vai depender o quê? Se o paciente é imunocomprometido. E cuidado, pessoal, pacientes diabéticos, pacientes dialíticos, são considerados imunocomprometidos. Então, ainda que eles não tenham necessidade de oxigênio, eles vão cair em 21 a 28 dias de isolamento, tá bom? Quando nós fazemos, por exemplo, suporte invasivo de oxigênio, por exemplo, aqui, 14 dias, quem que a gente faria? De repente, um cateterzinho nasal. E 21 dias, suporte invasivo de oxigênio, ventilação mecânica, tá bom? Ou suporte em máscara não reinalante, suportes em mais alto fluxo, então isso varia um pouco, tá? E com relação a profissionais da saúde, casos leves, assintomáticos, a gente pode tirar em 5 dias, contanto que o PCR esteja negativo. Ah, mas acabou de falar que o PCR não serve para tirar do isolamento? Mas para o profissional de saúde voltar a poder atuar, tá bom? Principalmente enquanto estávamos em pandemia, isso foi também postulado, tá? Bom, então olha só essa questão aqui da Unesp de 2021 dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Então, olha só, mulher, 68 anos, internada na UTI por Covid, 9º dia de início de sintomas, sob ventilação mecânica, RT-PCR para positivo no 4º dia de sintomas. Então, assim, não temos dúvida, a recomendação é de 20 dias. Ah, ela não era de 21? Ela sai na manhã do 21º, ok? Que é quando é suspenso. Por quê? Isso porque ela ficou em ventilação mecânica. Se fosse um paciente diabético, se fosse um paciente dialítico, a resposta seria a mesma, ok? Aí um imunocomprometido em ventilação mecânica, de repente você pode estender para 28 dias, mas no geral os protocolos vão em múltiplos de 7, tá bom? 7, 14 e 21, tá? Com relação à anticoagulação e corticoide, imagino que nessas alturas do campeonato já não tenhamos mais dúvidas de que não se altera a dose de anticoagulação baseado somente em dedímero. Queria aqui chamar uma atenção para vocês de que ano passado, na prova do Dante de 2024, eles tiveram que anular uma questão. Por quê? Porque o paciente estava internado em regime de enfermaria, sem suporte invasivo de oxigênio, se eu não me engano, e eles colocaram que o paciente deveria ser anticoagulado pleno. E se vocês forem ler no UpToDate, realmente isso consta. Acontece que não se aderiu a isso na prática clínica porque é uma indicação controversa, tá bom? Então, assim, não se faz anticoagulação plena baseado em valor de dedímero e nem em gravidade de doença, somente se o paciente estiver em ECMO, ok? Na circulação extracorpórea. Com relação ao uso do corticoide, eu imagino que vocês já se lembrem também do estudo do New England, tá bom? Que foi bem famoso com a dexametasona, onde ele viu o benefício do uso do corticoide e somente ser suporte de oxigênio. E digo mais, às vezes a gente nem tende a introduzir o corticoide numa fase mais precoce da doença, porque na fase precoce o dano se dá eminentemente por uma replicação viral, ok? E é nos dias um pouco mais tardios, um pouco mais avançados, que aí a gente tem uma piora que é eminentemente inflamatória, tá? Mas, de qualquer forma, como que ficou estabelecido suporte de O2, seja ele suporte baixo ou suporte avançado, em começo, meio ou fim de doença, não interessa, se faz corticoterapia. O estudo utilizou somente dexametasona na dose de 6 mg, então esse daqui é que é o mais consolidado.
se extrapolou por correlação clínica para as doses correspondentes dos outros corticoides e também se extrapolou para doses alteradas em casos de altos fluxos de oxigênio, como máscara não reinalante, catéter de alto fluxo ou intubação orotraqueal. Mas isso daqui são mais protocolos hospitalares, são mais particularidades de cada hospital no manejo clínico dos pacientes com Covid. É importante que você saiba que o estudo utilizou somente dexametasona 6 miligramas, ok? Bom, e com relação aos antivirais, é o seguinte, pessoal, a gente não tem absolutamente nenhum antiviral que seja muito, muito bom, que super altere mortalidade, não sei o que e não sei o que lá, em doenças respiratórias. Vide que até hoje, para a gripe, o único que a gente tem é o oseltamivir, que já digo aqui para vocês também, eu não gosto do oselta, porque o único benefício que ele mostrou de diminuir tempo de internação foi em um estudo que foi financiado pela própria indústria que o produz. Tá? Então, assim, o oseltamivir não altera a mortalidade, diminui tempo de internação se for introduzido de forma precoce, mas é um estudo que foi claramente com conflitos de interesse. Bom, mas toda essa digressão aqui simplesmente para falar que claro que temos antivirais indicados para Covid, a gente vai ter a indicação deles se nós tivermos pacientes com fatores de risco, como idade avançada, obesidades, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas, diabetes mellitus, doença renal crônica, imunossuprimido, todas essas situações são indicação de uso de antivirais. E aí a gente vai ter os dois, o molnupiravir e o Paxlovid de indicações ambulatoriais e o Remdesivir internado. Mas eu não quero que vocês achem que com isso vocês estão super salvando os pacientes, porque é aquela coisa, o único vírus que nós tratamos efetivamente é o vírus de hepatite C, tá bom? Mas saibam que existem essas indicações, tá? Com relação às contraindicações do molnupiravir e do Paxlovid, basicamente eles são contraindicados em menores de 18 anos, grávidas e pacientes hospitalizados, porque aí a gente vai usar o Remdesivir. E se você introduzir, se você já tiver aí mais de 5 dias de sintomas, o intuito dos antivirais é pegar a fase inicial, onde o dano se dá pela replicação viral e não por uma piora inflamatória, ok? Bom, com relação ao Remdesivir, ele veio aí desenvolvido, puxando um pouquinho aí do vírus do Ebola, tá bom? E ele se mostrou ativo contra MERS, que foi aí um coronavírus que nós já tivemos uma pandemia prévia, tá bom? Ele é indicado para pacientes que estão em suporte de oxigênio não invasivo e também até os primeiros 5 dias de sintomas, tá? E é uma recomendação um pouco controversa, o IDSA e o NIH recomendam, mas a WHO não recomenda, tá? Bom, dá uma lidinha nessa questão, assim, um pouco chata, um pouco não tão bem escrita da FAMERP de 2023, vamos lá, ó só, paciente de 67 anos, síndrome respiratória aguda grave, apresenta febre, dor de garganta, bibibi, bobobó, há 5 dias. Uma PA de 13/9, uma frequência cardíaca de 90, respiratória de 20, saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. Tabagista, 40 anos, então um grande tabágico, se deduz. Negou qualquer vacinação contra a Covid, contra influenza, hipertensão e diabetes. Então, assim, pessoal, a saturação alvo que nós colocamos de oxigênio para instituir catéter de O2 é 94. Então, com relação à indicação da dexametasona, fica um pouco controverso aqui. Mas o baricitinib, pessoal, eu nem falo para vocês porque ele nem está disponível, assim, imensa maior parte dos protocolos hospitalares, tá bom? E nós utilizamos quando o paciente está internado em fluxo de oxigênio e tem alguma contraindicação
ao uso de corticoterapia. Ele é um inibidor de JAK, assim, ele é linha 3 de indicação. Então, o baricitinib tinha que te soar um pouco estranho, entendeu? Então, não é uma questão bem feita, mas é uma questão onde você não podia ficar ali querendo brigar, querendo discutir, porque senão você ia simplesmente errá-la, tá bom? Mas fato é que eles deram como resposta de alternativas o Redesivir e o Paxlovid, no caso, tá bom? Mas e a afirmação Redesivir e dexametasona, pessoal? Assim, como ainda não há indicação de se iniciar suporte de oxigênio, não há, em tese, indicação de dexametasona. Ah, mas e o antiviral? Fazer uma alternativa correta com antiviral de uso intra-hospitalar e um antiviral de uso ambulatorial? Fica uma coisa esquizofrênica. Então, assim, concordo que foi uma questão muito mal feita, mas eu trouxe aqui para vocês, porque às vezes vocês vão trombar com esse tipo de questão, e cuidado para não cair nessas coisas, tá bom? A gente introduz oxigênio se saturação em ar ambiente abaixo de 94%, tá? Bom, com relação ao tocilizumab, eu nunca caí numa prova de vocês, mas ele é um inibidor da interleucina 6, da tempestade inflamatória, tá bom? E para utilizá-lo, nós temos que ter bastante segurança de que nós não temos uma infecção bacteriana secundária, porque se tiver, você termina de matar o seu paciente. E marcadores de tempestade inflamatória bastante exacerbados, que eu mencionei um pouquinho ali no slide de laboratório inespecífico, tá bom? E para fechar essa parte aqui do Covid, eu gostaria de falar ainda da VIT, que é o fenômeno trombótico induzido pela vacina. A gente viu isso acontecendo principalmente nas vacinas de adenovírus, mas essas vacinas já nem estão sendo mais comercializadas. Então, é pouco provável que isso apareça aí para vocês, mas caiu ano passado, por isso que eu estou mencionando. Ele é um fenômeno raro, tá bom? E é justamente fenômenos trombóticos em sítios um pouco mais atípicos, correlacionados com uma plaquetopenia, ok? Para diferenciar, por exemplo, de uma plaquetopenia induzida por heparina, que seria a HIT, a gente vai ter que, na VIT, nós temos altos títulos de fatores do PF4, que é um fator ativador plaquetário, tá bom? E o tratamento da VIT não é bem estabelecido também muito em literatura, até porque é um fenômeno raro, ok? Mas é a imunoglobulina para inibir essa ativação plaquetária dependente de anticorpo, tá? E como eu disse, olha só aqui na prova do SES Pernambuco de 2024, mulher, 35 anos, previamente saudável, recebeu da vacina da AstraZeneca, vacina de adenovírus, 2 semanas após. A VIT, ela ocorre num período de 1 até 4 semanas, mais ou menos, tá bom? Dor abdominal intensa, visão turva, uma sensação de confusão, com fotofobia e visão dupla. Intensamente plaquetopênica, dedímero estava significativamente aumentado. E aí ele te pergunta o que é que está acontecendo e qual o tratamento, e a resposta para isso é VIT, e o tratamento é imunoglobulina, apesar de controverso, tá bom? Bom, vamos agora finalizar a nossa parte de doenças virais 2, das partes das pandemias, e vamos falar um pouquinho sobre a monkeypox. Então, a monkeypox é um ortopoxivírus, que aí a gente vai ter o vírus da varíola e o vírus da monkeypox. O tempo de incubação, pessoal, ele é variável, no geral de 5 a 21 dias, aí numa média de 6 a 13, tá? E assim, o contágio se dá por contato com peles com as lesões, tá bom? Sêmen e saliva. Ela não mostrou esse potencial de infectividade da Covid porque ela não se transmite por aerosol, por superfícies contaminadas, gotículas e gotículas respiratórias, tá bom? Mas então, por que você vai deixar o paciente em precaução de contato e gotículas
porque é essa precaução intra-hospitalar para pacientes com monkeypox. Porque se o paciente está falando e cai uma gotícula dentro do seu olho, ou se você passa a mão ali em alguma coisa, na saliva dele, você pode pegar monkeypox. E no intra-hospitalar, a gente se propõe a ter as medidas mais ideais de controle de transmissões de doenças infecciosas. Então, apesar do vírus não se transmitir por gotículas aéreas, você tem que deixar ele em isolamento de gotículas, tá bom? Contato e gotículas. Pode parecer um pouco estranho, mas não é. Bom, e aí, como toda doença viral, se vocês lembrarem bem da parte 1 dessa aula, que eu falo, por exemplo, no sarampo da primeira e da segunda viremia, aqui a gente não vai ter muito diferente. A gente vai ter a primeira viremia com replicação em linfonodos, a segunda viremia com replicação no sistema retículo endotelial e as manifestações clínicas. Nas manifestações clínicas, pessoal, nós vamos ter vesículas que tem uma distribuição vasta, tá bom? Só que elas atingem preferencialmente mão, região perianal, região de períneo, coisas do gênero, tá bom? E face. Pode atingir também tronco superior, mas uma característica muito importante dessas vesículas é que elas exibem um polimorfismo entre as regiões do corpo, mas elas são uniformes no seu segmento. Então, tipo, todas as vesículas da mão, elas estão mais ou menos no mesmo estágio de evolução, que podem ser diferentes das vesículas da face, mas todas as da face estão no mesmo estágio de evolução. Por que eu estou pontuando isso? Porque, claro, que o principal diagnóstico diferencial de monkeypox acaba caindo o quê? Na varicela. E a varicela vai ter de característica clínica o polimorfismo regional, ok? Bom, o tempo de doença ele é bastante prolongado, tá bom? De 21 a 28 dias. E você tem que deixar o paciente enquanto houver lesões não reepitelizadas. Cuidado, pessoal, que no caso de varicela, no caso ou de herpes zoster que tem a disseminação, você tem que deixar o paciente em isolamento enquanto houverem vesículas. Aqui não interessa só não ter mais vesículas, você tem que ter as lesões reepitelizadas. Então isso muda um pouquinho, tá bom? E assim, ficou bastante famosa a proctite associada a monkeypox, tá? Que é bastante intensa, mas de qualquer forma o tratamento é sintomático. Então aqui eu trouxe para vocês verem as vesículas, tá bom? Como elas ficam em diferentes estágios evolutivos, mas no geral, no mesmo segmento corpóreo, elas são mais uniformes, tá? Olha só essa questão aqui da USP de 2023. Homem, 22 anos, febre, mialgia há 4 dias, há 2 dias, lesões surgiram na pele. São lesões aqui vesiculares, face, mãos e algumas partes superiores do tronco. 4 linfonodos palpáveis. E aí ele te dá aqui, fez em viagem para Portugal há 15 dias, teve vacinação na infância. E aí ele te dá umas vesículazinhas e em que tipo de isolamento você tem que deixar esse paciente? Sim, em isolamento de contato e gotículas, ok? Aqui, olha só, com relação ao vírus da monkeypox, assinale a alternativa correta. Para um pouquinho que eu já vou responder no próximo slide. Bom, então o período de transmissão típico é de 6 a 16 dias. Sim, no geral sim, todas as outras estavam claramente mais erradas, tá bom? Bom, vamos ver aqui agora, complicações e tratamento. Complicações, pessoal, nós não tivemos muitas da monkeypox, tá? Felizmente. Mas assim, como toda doença viral, ela pode evoluir aí com uma pneumonite, uma encefalite, uma ceratite, tá? Ou infecções bacterianas secundárias. Pode ter um efeito até de miocardite, enfim, é um pouco variável. Com relação ao tratamento, a gente vai ter o tecovirimat, que diminui, sim, efetivamente a viremia. O cidofovir, esses a gente nem tem no Brasil, então nem vou entrar em detalhes, mas a gente tem a imunoglobulina, tá bom? De vacínia, que é um vírus derivado da varíola, na realidade, tá bom? Um vírus a vacina. Enfim, bom...
E com relação à prevenção, pessoal, aí é que é uma coisa bastante interessante, porque a gente pode usar a vacina tanto como uma profilaxia pré-exposição, quanto com profilaxia pós-exposição, tá bom? De 4 até 14 dias após a exposição. Se o seu paciente chegou para você no consultório relatando uma exposição a alguém que se positivou com monkeypox, você pode ir lá e indicar a vacina como profilaxia pós-exposição, tá? Bom, olha só essa questão aqui da SURSE 2023. Homem de 28 anos comparece à consulta no mês de agosto de 22 com queixa de febre, anemia, anorexia, odinofagia e mialgia iniciadas há 6 dias. Lesões dolorosas, não pruriginosas, em face, membros superiores, pênis, saco escrotal e região pubiana. Linfonodomegalias dolorosas, cervicais e inguinais bilateralmente. O que nós pensamos para ser isso, justamente uma monkeypox. Se pensamos em monkeypox, como que fazemos o diagnóstico? Se não mencionei ainda, para vocês menciono agora. O diagnóstico é feito de maneira clínico-epidemiológica, mas nós podemos fazer também o raspado das lesões, tá bom? E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado e bons estudos!